Uma vez eu vi uma entrevista do pastor Billy Graham. Billy Graham, grande pastor, um grande pregador batista, considerado o pregador do século XX, um evangelista, um conferencista. Ele faleceu há 2 ou 3 anos. E certa vez eu vi uma entrevista do pastor Billy Graham, e o repórter perguntou assim para ele: pastor, durante todo o seu ministério, qual foi sua maior tentação? Enquanto o pastor Billy Graham pensava, já idoso, o repórter adiantou e disse assim: pastor, porventura foi mulher? Atração pelo sexo oposto? Essa foi a maior tentação que o senhor precisou conviver durante todo o seu ministério? Ou então, pastor, vou lhe dar outra opção: foi dinheiro? Interesse de ganhar dinheiro? De repente o senhor viu aí muitas entradas de doações e o senhor se encantou com dinheiro? Ou então, pastor, vou lhe dar outra opção: sua maior tentação porventura foi assim, poder, popularidade, fama, ser uma pessoa influente, destacada, isso subiu para a sua cabeça? Qual foi sua maior tentação? Mulher? Dinheiro? Fama? Aí Billy Graham respondeu assim: todas estas foram tentações reais, com as quais eu tive que lidar durante o meu ministério, mas a minha maior tentação foi outra. Ele disse: minha maior tentação foi não orar, foi não estudar a Bíblia para me alimentar, apenas para alimentar os outros. Minha maior tentação foi viver meu ministério pela minha cabeça, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pelo dom que Deus me deu, e não ter comunhão real e profunda com Ele. Surpreendente a resposta, não é? Pastores também são tentados a não orar. Anciãos da igreja, líderes do ministério de mordomia cristã, professores da escola sabatina, diáconos, enfim, nós líderes da igreja também somos tentados a não orar. Nós também somos tentados a não nos rendermos à palavra de Deus todos os dias, para nos alimentarmos dela e assim ajudarmos a alimentar a igreja. Ei, nós somos sim, temos que admitir isso. Nós temos que admitir nossa vulnerabilidade. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vocês sabem de cor. E se não sabem, deviam saber. Preciso estudar mais a Bíblia. Oh! Eu nem sei se vocês não sabem, já estou batendo. Calma, pastor. 2 Crônicas 7, 14. Lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo? Não mereciam apanhar. Perdão. Se o meu povo, diz Deus. Ei, Deus não está falando aqui para os ímpios, para os pagãos, para os perdidos. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmãos, a oração é um ato de humildade. Talvez seja por isso que a gente ora pouco. Talvez seja por isso que os irmãos mais simples são os que oram mais. Porque quando você ora, você reconhece sua carência, sua dependência, sua insuficiência. Então é por isso que Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Porque para orar tem que se humilhar, tem que reconhecer que precisa. Os que oram são aqueles que são dependentes, que não se acham autossuficientes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e já como resultado disso se desviar dos seus maus caminhos, porque é impossível pecar na presença do Senhor. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente vive em santidade. Santidade, inclusive, irmãos, não é algo que Deus exige, é algo que Deus oferece. Mas a gente sobe, tem a santidade, quando a gente está na presença daquele que é santo. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, Deus diz assim: então eu ouvirei dos céus.
Esse ouvir não é simplesmente ouvir. No ouvir aí está implícita a ideia de agir em resposta à oração. Eu ouvirei dos céus, Deus diz. Eu vou atender à prece do meu povo. Eu perdoarei os seus pecados. Bênçãos espirituais. As primeiras e das quais nós mais necessitamos. Mas Deus diz assim também: eu sararei a sua terra. Bênçãos materiais, para que a gente possa viver com dignidade. Mas para isso o meu povo precisa se humilhar e orar, como Jesus. Todo líder da igreja, que é um homem de oração, que é uma mulher de oração, tem autoridade diante da sua congregação. Até rimou, não é? Vou falar de novo. Todo líder da igreja, seja homem ou mulher, que vive em oração, tem autoridade sobre sua congregação. Sabe por quê? Porque não é difícil perceber as pessoas que oram. As pessoas que oram se tornam mais espirituais. E como é bom quando a gente convive com líderes da nossa congregação, que são pessoas espirituais. Pessoas que não buscam a sua própria glória, mas a glória de Deus. Pessoas que são humildes. Como é bom quando a gente convive com pessoas assim, não é? Jesus era um homem de profunda vida devocional. E vou citar outra.